Bom dia! A misericórdia seja se renovada na sua vida hoje. Como é que você tá? Você tá bem? Começando então mais um vídeo de doutrina aqui nesse canal e, infelizmente, eu preciso te dizer que esse é o penúltimo. Penúltimo. Na semana que vem teremos o último vídeo dessa série de doutrinas e agora estamos aqui para falar sobre a doutrina da igreja. Vamos falar sobre a noiva de Cristo, que talvez você conheça como instituição, congregação, desmistificar um pouco a importância da igreja como doutrina, como prática de fé. Como sempre, estou com a minha cola e eu quero começar esse vídeo falando sobre 4 pontos que a gente precisa considerar do porquê a igreja é importante, do porquê a gente precisa estudar sobre isso, do porquê a doutrina sobre a igreja é algo que precisa ser conhecido e ser aprofundado por nós. Primeiro ponto, em Mateus 16, 18, Cristo é o edificador da igreja. Então, se a gente entende que Cristo é importante e ele edifica a sua igreja, precisamos também estudar sobre a igreja. Segundo ponto, o Novo Testamento. Eu tô assistindo The Chosen. Comecei a assistir um tempão atrás e aí eu não conseguia continuar os episódios porque eu chorava. É muito emocionante pra mim, aí eu desisti. Só que eu fiquei sabendo que a próxima temporada, a temporada que lançou agora, né, tem um episódio da Última Ceia. Então eu voltei a assistir. É muito legal ver a forma como tudo aconteceu, né? Como os apóstolos se formaram, como eles se tornaram os grandes nomes que a gente vê na maior parte do Novo Testamento. Então esse é o segundo ponto. O Novo Testamento, ele em sua grande maioria, o assunto principal gira em torno dos apóstolos e da forma como eles conduziram o início da igreja, a continuidade do ministério de Jesus. Então, se a gente entende que a Bíblia é o nosso guia de fé, que a grande maior parte da nova aliança diz respeito à história da igreja, temos aí um ótimo motivo para se estudar. Em terceiro lugar, a gente vai ver, né, dentro do próprio Novo Testamento, dentro das cartas, dos acontecimentos, das viagens missionárias de Paulo, em Atos, enfim, que aconteceu muito desentendimento, muita desunião, muitos falsos profetas, muitas diversidades, pessoas muito diferentes dentro do mesmo corpo. Então, estudar sobre isso nos ajuda a entender melhor o que é considerado igreja e o que não é. Deixo para você, nesse ponto, Efésios 4, 3 e 4. E por fim, a importância da gente entender o que é essencial para todos nós e o que pode ser modificado, pode ter um novo formato, pode ser alterado, a depender da cultura, da nação, da língua, da tradição daquela igreja, daquela comunidade, daquelas pessoas. Ao longo do tempo, a igreja foi se transformando muitas vezes, né? Então, em liturgia, em estilo musical, em arte, em estrutura, em arquitetura. Então, todas essas modificações é importante a gente estudar e entender para que não fique nenhuma brecha da gente não saber diferenciar o que pode ser alterado e o que não pode ser alterado dentro da doutrina igreja, dentro do que nós devemos ser como igreja. Então, eu queria começar aqui trazendo para você esses 4 pontos da importância do porquê se estudar sobre isso. Querendo ou não, a igreja somos nós. Nós somos a continuação dos apóstolos. Eles guardaram a mensagem, morreram pela mensagem, para que hoje nós pudéssemos compartilhar e viver a mensagem. Então, hoje nós somos a igreja do Senhor. É mais do que importante estudarmos sobre quem nós somos nesse sentido também. Agora, o que a igreja não é? A igreja não pode ser um judaísmo melhorado. A gente ainda vê muitas igrejas cristãs, protestantes principalmente, que confundem um pouco as coisas, né? Que, de certa forma, admiram a cultura e a religião judaica e trazem esses ritos, esses símbolos para dentro da igreja. Mas a igreja não é um judaísmo melhorado. Essas tradições judaicas, elas não fazem parte da igreja de Cristo. Hoje, o Senhor nos entregou um novo mandamento. Né? Nós não seguimos a lei de Moisés, por exemplo, nós não seguimos as tradições do Talmud, nós não seguimos as tradições da Torá, nós seguimos o que Cristo nos ensinou e entendendo que a completude das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, nos aponta para Cristo, de uma forma regenerada, redimida pelo Senhor.
Então, esses símbolos, eles podem servir para nós hoje como exemplos, como testemunhos, como admiração de fé, né? Admiração de fé alheia, mas não como um meio pelo qual. Então, não é porque você está usando uma correntinha com a estrela de Davi que você é mais abençoado do que quem não está. Ou não é porque você, na sua igreja, toca chofar, que na igreja que não toca, o dom de profecia é menor, entendeu? Então, a gente precisa entender que esses símbolos e tradições, eles não fazem mais sentido para nós como igreja hoje. Eles fazem sentido para o judaísmo. Então, se você é judeu e vive o judaísmo, amém. Continue suas práticas, né? Viva segundo a sua fé. Agora, se você é cristão, não faz mais sentido para você. A igreja também não é uma denominação. Então, não existe isso, tipo, a igreja certa é a Assembleia, é a Presbiteriana, é a Batista, ou a igreja independente do seu bairro, ou a igreja que você congrega. A gente não pode entender como sendo igreja uma denominação ou algumas denominações específicas. Entendendo isso, a gente se lembra que as cartas às igrejas, elas foram endereçadas às cidades. Então, as igrejas, elas tinham um nome vinculado à sua localização geográfica. Então, era a igreja de Corinto, era a igreja de Roma, era a igreja de Tessalônica, era a igreja da Galácia. Então, assim, a gente só precisa desmistificar isso. Hoje, por mais que existam muitas denominações, não é porque você pertence àquela denominação que a sua igreja é mais certa do que quem não pertence, tá? Nós precisamos lembrar que somos um só, um corpo de Cristo. Falando de teologia, a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja se chama eclesiologia. Então, toda vez que você ouvir a palavra eclésia, você vai se lembrar disso. Eclésia do grego significa assembleia, reunião de pessoas. E nem sempre essa palavra esteve associada à igreja cristã. Ela também era usada para questões políticas, questões sociais. Mas no Novo Testamento, essa palavra ela aparece em média 110 vezes. E no caso do Novo Testamento, toda vez que aparece essa palavra, ela sempre vai estar relacionada a um conjunto de pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Em comunidade, né? Sempre com um aspecto comunitário. Então a gente precisa lembrar disso. Não existe igreja sem que tenha um contexto comum envolvido. Igrejas são pessoas. Você já deve ter ouvido isso, né? Não são templos, não são paredes, não são CNPJs, não são instituições. A igreja do Senhor, ela é feita por pessoas, por mim e por você. Agora é legal a gente separar aqui mais um conceito. Nós temos a igreja universal e a igreja local. Quando eu falo universal, não estou falando da denominação, tá? No início, antes de qualquer tipo de denominação existir, a igreja ela era considerada igreja universal, tá? Porque ela realmente era uma igreja considerada a igreja de Cristo, independente de onde ela estivesse estabelecida. Então não existia essas divisões, né? A igreja católica, a igreja protestante, a igreja A, a igreja B. Era uma igreja só, uma igreja universal. E quando a gente fala da igreja universal, a gente está falando disso, do conjunto de pessoas que seguem a Jesus, que somente Deus pode fazer essa separação de quem verdadeiramente faz parte da igreja e quem não faz, mediante a esse entendimento de que você precisa ser uma pessoa que crê e vive os preceitos de Jesus para estar inserido dentro desse conceito da igreja universal. Todos os lugares, em todas as épocas, se você foi ou é cristão, você faz parte da igreja universal. Eu sou universal. Brincadeira. Mas é verdade. Não existe um líder humano nessa igreja. Não existe um papa, não existe um pastor, não existe um homem, não existe um rei. Só existe o grande e único líder, que é Cristo, cabeça da igreja. Tô deixando aqui para vocês na tela 2 versículos, 2 textos bíblicos que nos ajudam nesse entendimento. E quando a gente fala de igreja universal, não tem mais de uma, tá? É uma só igreja. Quando a gente fala de igreja universal, a gente está falando da noiva de Jesus. É o conjunto de pessoas que ele virá buscar. Então, se você faz parte da igreja universal, o Senhor vem te buscar. Você faz parte da noiva dele. Entende? Você faz parte do ajuntamento de pessoas, das milhares, milhões de pessoas espalhadas pelo mundo e daquelas que ainda estão sendo agregadas,
que um dia estarão com o Senhor, que ele virá buscar. Essa é a Igreja Universal. Mas quando a gente parte para um entendimento de igreja local, aí a gente entra no entendimento do que a gente já conhece como igreja, um pouco mais facilmente, que está relacionado às igrejas que a gente congrega, que as igrejas que a gente conhece. É um entendimento um pouco mais facilitado, mais próximo do que a gente já conhece, do que a gente já entende. A igreja local é a materialização da igreja universal visível, no cotidiano, com um local geográfico estabelecido. Ela é formada por pessoas que confessam a fé de Jesus e que se configuram nesse formato de comunidade, que servem juntos, que buscam juntos servir a Cristo nessa realidade local. E essas pessoas, elas têm características específicas. São pessoas batizadas em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sinalizando ali um encontro real, uma conversão de fato com Jesus, que testemunha isso diante de outras pessoas. E é uma organização que geralmente tem uma liderança, ministérios, funções, dons, uma infraestrutura pelo menos mínima, sabe? Para que a organização dessas pessoas seja eficaz, né? E honre o nome do Senhor. Querendo ou não, essas instituições locais são a parte visível da Igreja Universal. Então, é a forma como a Igreja Universal se manifesta ao mundo e entrega como resposta a maravilha da fé em Cristo. Então, esse bom testemunho faz toda a diferença para uma igreja local. Com certeza você conhece, infelizmente eu falo isso com muita tristeza no meu coração, mas infelizmente a gente conhece algumas, não poucas igrejas que se dizem igrejas cristãs e já machucaram tanto a nossa sociedade, né? Então, a gente sabe da importância que tem pessoas que sabem da sua responsabilidade enquanto cristãos dentro de uma igreja local, manifestando essa realidade. Porque quando a gente abre uma igreja, ou a gente está em uma igreja, ou a gente congrega em uma igreja, ou a gente diz que congrega em uma igreja, além de você ter que ser resposta, né, para aquela comunidade de fé, você também é resposta para a comunidade local. E se você não traz uma boa resposta, ou se você não traz resposta nenhuma, qual é o testemunho de Cristo que a gente está entregando, né? Tem até uma história, eu não sei se é real, eu acho que sim, porque eu já escutei mais de uma pessoa falando sobre isso. Eu acho que foi Mahatma Gandhi, um dos grandes líderes indianos. Antes dele se tornar um grande líder, ele ouviu falar de Jesus, porque existia um burburinho muito grande na Índia na época. E ele foi até uma igreja para conhecer esse tal de Jesus. Poxa, se esse Jesus é tão legal, né? Se esse Jesus é tão massa assim, eu quero conhecer sobre ele, né? E ele foi até uma igreja e ele foi muito mal recebido. Muito mal recebido. E ao sair de lá, ele pensou, bom, se quem segue esse Jesus é desse jeito ao tratar as pessoas, eu não quero seguir essa pessoa, eu não quero ser parte disso, eu não quero me associar a esse líder. Eu sempre me pergunto, né? Imagina se essa igreja local tivesse, de fato, sendo um bom testemunho, uma boa resposta para a sua sociedade. Nesse dia, muito possivelmente esse líder teria se convertido e quem sabe a própria Índia não seria hoje uma grande referência cristã, porque Mahatma Gandhi a gente sabe quem ele foi, né? E a influência que ele teve dentro da Índia, dentro da questão tanto política quanto social, quanto religiosa. Então, só para vocês entenderem a importância que tem a resposta que uma igreja local entrega ao mundo. Essa é uma das missões da igreja, talvez a maior delas, né? Além de se preparar para a volta de Cristo. E aí a gente tem agora um link entre essas duas igrejas, a Igreja Universal e a Igreja Local. E isso é bem legal, tá? Nem toda, guarda isso na sua vida, na sua mente, no seu coração. Nem toda igreja local faz parte da Igreja Universal. Repito, nem toda igreja local faz parte da Igreja Universal. Por quê? Porque a Igreja Universal não é a soma de todas as igrejas locais. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que se reúnem, que são igreja, que acreditam em Jesus, que professam a fé cristã, mas
ou não podem, ou não conseguem, ou não têm essa realidade, ou não têm essa possibilidade, ou ainda não conseguiram ter essa possibilidade e talvez nunca terão essa possibilidade de viver um contexto na igreja local. É o caso, por exemplo, da igreja sofredora, da igreja perseguida, a igreja que não pode ser visível, não pode ter placas, não pode ser uma igreja declarada num local geográfico. Essa igreja não deixa de existir, ela faz parte da Igreja Universal. E nós também temos que olhar pelo outro lado que eu acabei de falar aqui, que existem igrejas locais que se dizem igrejas cristãs, que se dizem fazer parte da Igreja Universal, da Igreja Santa e que se separa e que se guarda a noiva de Cristo, e que na verdade não são, né? Então, nem toda igreja local faz parte da Igreja Universal. E nem todo mundo que realmente é parte da Igreja Universal estará em uma igreja local, principalmente dentro desse contexto de possibilidade, tá? Não são todos os países que você consegue adorar o Senhor e professar sua fé cristã de maneira livre. Mas a partir do momento que você tem essa possibilidade, não congregar não é uma opção, né? Apesar de estar bem difícil congregar hoje em dia, bem difícil, mas não está impossível, tá? E nós também somos pessoas difíceis, então a gente precisa colocar isso na balança, tá bom? Independente disso, estar em comunidade de fé e compartilhar dessa fé e dessa crença no Senhor uns com os outros é essencial para a nossa vida, para a nossa fé, para quem nós somos no Senhor, para quem nós devemos ser. Então, o contexto da igreja local não é uma opção, por exemplo, você ficar longe desse contexto na igreja brasileira, vivendo no Brasil. É importante deixar isso claro aqui. E agora uns pontos bem legais, assim, do que é a igreja, né? Então, a igreja é o povo de Deus, que é bem o que a gente já estava falando aqui. Ela tem um vínculo com a nova aliança estabelecida em Cristo. Ela faz parte do reino de Deus. E todo reino tem um povo. E o povo do reino de Deus é a igreja. E mais, o povo desse reino vai sempre prezar pela santidade e pela fidelidade ao rei, que é Jesus. A igreja ela também é o corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça desse corpo. Então nunca vai existir um líder, uma família, uma organização, uma instituição que consiga se sobrepor a Cristo, que fale mais alto do que ele dentro da sua igreja. Se isso acontece numa igreja local, essa igreja não faz parte da Igreja Universal, que é o que a gente estava falando antes. Deus, com o fato da igreja ser o corpo de Cristo, Deus ele exerce suas ações, sua resposta ao mundo através da igreja. Nós somos as mãos, nós somos os pés. E para fechar essa parte do corpo, nada se faz sozinho. É por isso que é muito importante você estar em comunidade. Por quê? Porque um corpo é feito por membros. Então, não existe um corpo que é feito só por dedo mindinho. Não existe um corpo que é feito só por olhos, só por orelhas, só por cabelo, entendeu? Então, a gente precisa entender que é a unidade com cada um exercendo a sua parte, a sua função, aquilo que o Senhor determinou, que o corpo caminha. Cada um fazendo a sua parte, em unidade. E aqui não é uma unidade só na sua igreja local. Não é uma perspectiva só para a sua igreja local em que todos vocês devem ser harmônicos e se perdoar mutuamente e um ajudar o outro e todos os ministérios trabalharem juntos e conversando. Não. Além da unidade, que de fato é importante dentro da sua comunidade de fé, você também tem que entender que essa unidade ela tem que se espalhar para outras igrejas locais. Porque nós todos somos parte da Igreja Universal. E nós todos juntos somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça sobre todos nós. Então, a partir do momento que você começa a... Não, essa igreja não. Não, essa igreja não. Sem nenhum tipo de crivo de fato, né? Bíblico, legítimo, que de fato venha de Deus, para você, tipo, saber distinguir, fazer bons julgamentos em relação a isso, só porque você quer, né? Tipo, só porque é um senso de orgulho, de inveja, de soberba, de altivez ou de competição, né? Porque existe demais hoje em dia esse negócio de uma igreja competir com a outra, principalmente esse aumento exacerbado de placas, né? Hoje a gente vê muitas igrejas que elas se aglomeram e cada uma
né, saindo de outra, porque não concorda, e daí abre, e aí abre, e aí abre. Enfim, né, não tô falando que é errado, mas também não sei até que ponto é certo, né, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é justamente por isso, porque esse senso de separação, né, tipo assim, não funciona mais, não, eu preciso ter uma diferente, eu preciso disso ou aquilo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a unidade ela não tem que acontecer só entre os seus iguais. Não é só com quem pensa igual a você, não é só quem acredita parecido, né? Então, assim, a gente precisa entender, tem coisas que a gente consegue relevar, tem coisas que não. Então, nas coisas que a gente não pode se abster da palavra e a gente tem que seguir igualmente, se a gente concorda e se a gente tá batendo nesse assunto, cara, vamos nos unir. Não tem problema se eu batizo criança ou se eu batizo adulto. Não tem problema se acontece assim ou acontece assado. Cara, nós estamos pelo mesmo guia de fé, vivendo para o Senhor, para a glória dele, anunciando o evangelho. É isso que importa, né? É o que Paulo sempre falava, não importa se é de Apolo ou se é de Paulo, né? Cristo é o Senhor quem dá o crescimento. Então, é esse o entendimento, né? Uma unidade entre todas as igrejas também, não só entre a sua comunidade de fé. A igreja, ela também funciona como o templo do Espírito. As igrejas são pessoas, porque Deus decidiu habitar em nós e não mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos casa espiritual, nós somos templo. Ele decidiu morar dentro de nós. E o mais interessante, o templo do Espírito, ele promove a Cristo somente. Não seus próprios interesses, não seus próprios sonhos, não aquilo que você acha que deve ser. Então, o templo do Espírito, ele vai ouvir o próprio Cristo. Ele tem uma conexão direta com a mente de Cristo, com o cabeça que é Cristo. E as suas ações vão contribuir, vão colaborar apenas para que Cristo seja conhecido, para que a sua mensagem seja anunciada. Agora, para encerrar esse vídeo, eu quero voltar lá no começo para a gente falar um pouquinho sobre os aspectos essenciais que uma igreja local, que também faz parte da Igreja Universal, compartilha. Então, independente da doutrina, da forma como se vive essa essência, a essência precisa ser a mesma. Existem esses pontos principais que precisam ser observados quando a gente está falando de uma igreja que, de fato, faz parte da verdadeira igreja. Primeira coisa, que é muito importante ressaltar, precisa ser uma igreja bíblica. Então, o mínimo do entendimento que se compartilha sobre as escrituras precisa ser compartilhado nessa igreja. Precisa ser uma igreja que compartilha da sola escritura. Então, se você não sabe do que eu estou falando, é muito importante que você se envolva com a história da igreja. Entenda da onde veio a nossa fé protestante. Por que que nós não somos católicos, por exemplo? Então, a gente precisa ir atrás dessas fontes. Nós precisamos entender da onde que começou o entendimento da fé cristã. Qual que é o nosso credo? Qual que é a nossa confissão de fé? No que nós acreditamos? Então, nós precisamos saber disso para que a igreja que nós congregamos, que nós fazemos parte, a gente possa saber filtrar e entender. Cara, então, de fato, a igreja que eu estou, principalmente hoje em dia, né, com tantas placas e igrejas diferentes, a gente precisa estar em um lugar que a gente consiga identificar e falar, não, de fato, pela confissão de fé da igreja protestante, essa igreja é uma igreja que compartilha esse entendimento. É uma igreja que tem um mínimo de teologia, que quem prega está pregando ali uma pregação expositiva, que traz, sim, uma revelação que vem do Espírito Santo, mas que passa pelo entendimento correto das Escrituras, pela interpretação bíblica que não vem de si mesmo, né? Não é uma interpretação que foi tirada assim do mundo da lua, mas que de fato seja uma interpretação bíblica que respeita ali o contexto cultural, o contexto histórico daquela passagem, o entendimento do contexto geral, de onde que vem aquele versículo, não é uma passagem isolada. Então, tudo isso precisa ser muito bem claro na igreja que você congrega. Os líderes da sua igreja, da igreja que você congrega, eles precisam demonstrar o mínimo de domínio sobre as escrituras, o mínimo de entendimento teológico, para que o que está sendo ensinado não seja colocado à prova e nem em xeque, e não seja uma coisa que não é o que as escrituras dizem, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto, tá? A sua igreja, ela precisa manifestar a fé cristã protestante da forma como ela deve ser.
e não das emoções, dos sentimentos, apenas daquilo que um dia, recebi uma palavra sobre isso e tal. Tudo isso é importante, né, dependendo do ponto de vista, e se foi de fato algo que veio de Deus, amém, glória a Deus por isso, mas nada disso exclui a importância da Bíblia sendo a base dessa comunidade de fé. Toda comunidade de fé cristã, como igreja, precisa ter a Bíblia como base. Então, quando a gente fala igreja bíblica, é isso que a gente está querendo dizer, tá? Segunda coisa, a igreja é composta por pessoas, então se você está numa igreja baseando-se na perfeição de uma pessoa em conduzir aquela congregação, você vai se frustrar. Então, primeira coisa, coloque suas expectativas no Senhor. Você está ali por Ele, para aprender dele, né? E os seus irmãos ali, eles vão te ajudar nesse crescimento, né? Seja testando a sua fé, testando a sua paciência, te ajudando nesse sentido, onde você vai suportá-los em amor, ou também para te fazer crescer espiritualmente, né? Então, uns aos outros sempre se ajudando. Então, são pessoas diferentes, então não deposite suas esperanças, suas expectativas que quem está conduzindo ali é perfeito e não erra nunca e é maravilhoso, tá? Isso é, inclusive, antibíblico. Nós somos todos diferentes e nós vamos ter as nossas falhas. Nós ainda não estamos num corpo glorificado. Então, tome cuidado com onde você está colocando as suas expectativas dentro de uma igreja. E dito isso sobre as diversidades dentro da igreja, né, quanto nós somos diferentes e nós podemos ter discordâncias, tudo precisa estar baseado no amor. E além disso, nós também temos a igreja que é multicultural. Ela vai acontecer de formas muito diferentes aqui no Brasil, em partes diferentes do mesmo país, a depender da etnia, a depender da cor, a depender da raça, a depender do tipo de cultura local. Então, cada pessoa vai manifestar sua fé ao Senhor de uma maneira diferente, a depender da sua cultura e a depender das suas tradições, tá? Isso também é ser igreja. Então, é importante que essas questões, né, de como a gente também entenda isso como uma parte essencial da igreja. Uma igreja que é composta por diversidade, até os confins da terra, todas as nações. A igreja está no mundo todo. Então, essa diversidade, ela também faz parte da essência da igreja, tá? Se uma igreja, ela não acredita na multiculturalidade, numa missão transcultural, tá errado também. Terceiro ponto, batismo. Batismo nas águas. Seja por imersão, seja por aspersão, mas o batismo ele é um selo do cristianismo. É um dos sacramentos, e sacramento, se você não sabe, né, dentro da Igreja Católica é bem mais difundido esse nome. Dentro da Igreja Católica tem mais de 2, mas na Igreja Protestante nós mantemos 2 sacramentos. Olha só que coisa, né? Só descobri depois de véia isso. Mas o que seria um sacramento, né? É um sinal eficaz que opera aquilo que eles significam. Então, é uma forma de Jesus manifestar uma verdade celestial na nossa realidade. Então, o batismo, né, que você desce as águas e sobe como um símbolo, isso é uma forma do Senhor nos alcançar, isso é um sacramento, tá? É uma forma do Senhor em graça nos alcançar com a sua mensagem de uma forma didática, vamos dizer assim, né, pedagógica, para nos alcançar com essa verdade celestial, tá? Então, o batismo é primordial dentro de uma igreja cristã. Então, se não tem batismo na igreja que você está conhecendo, visitando, tem alguma coisa errada, tá? E busque dentro da doutrina da igreja que você está, como aquela igreja vê e prega e vive o batismo, tá? O segundo e último sacramento dentro da igreja protestante, que são 2 que nós mantemos, né? Na igreja católica tem mais, mas na igreja cristã protestante nós mantemos 2, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. A ceia, o momento de ceiar, o momento de fazer isso em memória do Senhor, né, de relembrar a sua morte e ressurreição, de que isso fosse um símbolo, uma marca na nossa liturgia de culto, isso precisa acontecer na sua igreja. Então, se a sua igreja não tem ceia, tem alguma coisa errada também, tá? Porque ceia é uma das essencialidades do cristianismo. E, por fim, a missão da igreja. A sua igreja, ela precisa cumprir o ID do Senhor. Além de ter ali, né, os 5 ministérios se movendo e crescendo, fazendo a igreja crescer, o ID do Senhor precisa ser manifesto. Então, evangelismo, pregar o evangelho, incentivo à pregação do evangelho, não só dentro da comunidade local, mas incentivo em missões
nacionais, transculturais. Então, se a sua igreja não se envolve com o ID, não se envolve com missões, não incentiva que você viva o ID, tem alguma coisa errada também, porque essa é a nossa missão aqui. Trazer cada vez mais pessoas para casa e para a mesa do Senhor. Tudo isso que eu falei aqui é a base da doutrina da igreja, mas eu quero deixar aqui para você uma recomendação final de um documentário maravilhoso, impecável, completo sobre a história da igreja, que traça o caminho desde a primeira igreja, desde a igreja primitiva, passa por todas as fases, apresenta a história da igreja, apresenta como nós nos tornamos a igreja de hoje, de uma forma belíssima, com professores riquíssimos em conhecimento, que têm dedicado a sua vida para isso, e é um documentário gratuito aqui no YouTube da Escola do Discípulo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, para depois que você assistir esse vídeo, você corra para lá e assista a playlist completa. São alguns episódios, se eu não me engano, 7, 9, alguma coisa assim, de 20, 30 minutos cada um. E vale muito a pena parar, não só assistir, mas estudar o conteúdo que está ali, ir atrás das referências que eles citam. Eu me baseei muito nesse documentário para estudar sobre a história da igreja, sobre a história do cristianismo, sobre da onde nós viemos, para onde nós estamos indo, quem nós somos hoje. Então vale muito a pena, eu quero muito deixar essa recomendação aqui para você. E esse foi o nosso vídeo de hoje, da doutrina da igreja. Eu amo esse assunto, eu amo estudar sobre isso, me chama muita atenção. Querendo ou não, é a nossa vivência, é a nossa realidade, então é muito legal estudar sobre isso e foi muito bom compartilhar com você um pouquinho sobre isso. Mais uma doutrina que nós fechamos aqui. E eu espero você na semana que vem para a gente terminar a nossa jornada pelas doutrinas do cristianismo com o nosso último tema. Um beijo e até lá!